A paz de Cristo. Hoje nós vamos iniciar o módulo de libertação. Neste módulo, vamos falar sobre tudo aquilo que nós já falamos até agora, mas com ênfase em ensinar a como ministrar uma libertação. Como ministrar uma libertação de opressão, possessão, iniquidade, cativeiros, pactos, bruxarias, macumbarias, alianças, tudo isso que nós já falamos. Mas até agora nós falamos que existem, como o demônio trabalha, qual é o objetivo do inferno em relação a isso tudo. E a partir de agora estaremos formando você como libertador. Então, esse módulo agora é um módulo central, o módulo principal. Acredito que talvez ainda virão uns 10 ou 15 vídeos pela frente, talvez até mais. No entanto, a partir de agora, o assunto fica bem mais comprometedor. O diabo e o inferno certamente estão muito preocupados com o que pode acontecer através da sua vida a partir deste exato momento. Por isso quero te lembrar de ter uma vida de santificação, de consagração, de compromisso, testemunho, tudo aquilo que a palavra de Deus já nos orienta. Amém? E hoje nós vamos falar sobre tricotomia, a natureza tricotômica do homem, como o homem funciona, a interação, a interatividade do ser humano com o mundo natural e com o mundo espiritual, como os demônios conseguem acessar a mente do homem através do corpo, da alma e do espírito. O nome disso é tricotomia. Tricotomia é a doutrina que defende a ideia de que homens são tripartidos. Eles são espírito, alma e corpo. Eu acredito nessa doutrina por conta do texto que está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que diz: "E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo." Então aqui o apóstolo Paulo está dizendo que nós temos um espírito, temos uma alma e temos um corpo. Em primeiro lugar, que fique claro essa diferenciação aqui no texto de Paulo. Espírito é uma coisa, a alma é outra. E a outra coisa que é muito interessante nesse texto é que o espírito é de certa forma bem mais importante, por isso ele vem primeiro. Geralmente nós falamos muito sobre corpo, alma e espírito. Mas é importante atentar essa pequena revelação que está aqui na palavra. Conforme vai sendo escrito, Paulo prioriza o vosso espírito, a vossa alma e o vosso corpo. Por quê? Todas as coisas começam no espírito, passam pela alma até que se manifestem no corpo. Então essa ordem da tricotomia é muito importante. E Paulo está dizendo que nós precisamos conservar a integridade de cada um desses itens. A palavra conservados aqui, sejam conservados plenamente, íntegros e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus vier, aqui fala não apenas do arrebatamento, do fim dos tempos, mas fala também das visitações de Cristo na nossa vida. Ele precisa encontrar o espírito, a alma e o corpo, cada um deles no seu devido lugar, com seu devido cuidado, para que ele possa se manifestar. Então, o homem é formado de 3 poderes. O espírito humano é um poder, soprado pelo próprio Deus nas narinas de Adão e transferido através da evolução, né, da genealogia, para todos os homens. O espírito é um poder, o espírito humano. Aqui eu não falo do Espírito Santo, eu falo do espírito humano. Todos nós temos um espírito. O espírito é um poder. A alma também é um poder. Claro que é um poder. Sem alma, nós morremos. No momento que você deixa de ter alma, você deixa de viver. Então, é um poder. E o corpo é um poder. Poder extraordinário. Ontem mesmo eu estava pensando que os homens foram criados para correr em velocidades extraordinárias, para dar saltos extraordinários. Os homens foram criados para mergulhar e ficar horas debaixo da água. Só que nós abrimos mão desse poder por causa do pecado. E hoje em dia
Mesmo tendo pernas, a pessoa precisa pegar um carro, uma bicicleta, uma moto, para se deslocar 100 metros, 200 metros, 300 metros, porque nós achamos que isso daqui não serve para nada. Mas essa máquina poderosíssima, que aliás a tecnologia simplesmente tenta imitar, essa máquina poderosíssima chamada corpo é um poder divino, é um poder extraordinário, vivo. Nós somos formados de células vivas. O nosso corpo, quando você se arranha, a pele volta para o lugar, ela se reconstrói. Existem órgãos do corpo que se reconstroem totalmente. Então o corpo, a alma e o espírito são três poderes sobrenaturais liberados por Deus ao homem. Uma certa vez eu estava evangelizando e eu falei para o rapaz parar de fumar. Eu falei, não fuma, não faz isso, você está destruindo o teu corpo, não faz isso. E ele falou para mim assim, o nariz é meu, o pulmão é meu, eu faço o que eu quiser. Aí eu falei para ele, é teu o pulmão? É teu? Então para de respirar, mostra para mim que você consegue parar de respirar agora. Prende a respiração já que é teu. Você manda no seu nariz, manda no teu pulmão. Aí aquele rapaz segurou, ficou ali alguns segundos, um minutinho talvez, e começou a passar mal. E eu falei assim, você não consegue mandar nem na sua respiração. Se não for esse poder divino soprando na sua narina, você morre a qualquer momento. Então vamos falar um pouquinho sobre o corpo, sobre a alma, sobre o espírito. E dessa vez eu vou falar nessa ordem aqui. Eu vou mudar a ordem um pouquinho, porque eu tenho um propósito na minha metodologia, na minha didática. Então vamos falar um pouquinho sobre o corpo, depois falaremos sobre o espírito humano e por fim falaremos sobre a alma. O que é o corpo? O que é o corpo? Corpo físico, esse que você tem, eu tenho. Alguns têm um corpo mais alto, outros têm um corpo mais baixo. Alguns têm um corpo mais novo, outros têm um corpo mais velho. Alguns têm um corpo mais saudável, outros têm um corpo mais acometido de doenças, de enfermidades. Mas todos nós, sem exceção, temos um corpo físico. O que é o corpo? O corpo é a matéria física. Por que eu falo matéria física? Porque no mundo espiritual também tem matéria. Isso fica para um outro momento. Possivelmente lá no meu canal de Mistérios do Sobrenatural eu vou falar sobre a matéria espiritual. Mas o corpo é a matéria física. É uma máquina humana que funciona através de 5 sentidos. Deus criou o corpo para que você possa viver em um período determinado aqui na Terra. O seu corpo só serve para a Terra, esse corpo físico. No dia que você morrer, você vai ser julgado. E se for para o céu, você vai receber um novo corpo. Um corpo formado de matéria espiritual. Um novo corpo. Se você for para o inferno, de acordo com o que eu entendo das palavras de Cristo, você vai receber um corpo de verme literalmente, e vai ficar habitando nesse corpo de verme, sendo torturado por demônios para o resto da eternidade. Este é um outro assunto que eu não gostaria nem de gerar discussão sobre esse assunto, porque é um assunto escatológico que não vai nos levar a nada nesse treinamento. É só por questões de curiosidade. Mas o corpo é uma máquina criada por Deus, para que você habite dentro dela. Então, quando você entra dentro de um carro, você já está dentro de um carro. Eu estou dentro de um carro. Esse aqui é meu carro, meu corpo. Deus me deu para eu me locomover. É o meu veículo. Quando eu entro dentro do meu Jeep, é um carro entrando dentro de outro carro. Olha só que coisa interessante. O homem foi criado para não depender de automóveis. É claro que quem não quer ter um automóvel hoje? Do jeito que nós somos preguiçosos e imediatistas. Se eu posso chegar em São Paulo em 6 horas de carro, para que eu vou andar dias e noites a pé, ou talvez em cima de um cavalo? São os mistérios aí da confusão do conhecimento do bem e do mal. O homem que tem o conhecimento do bem e do mal, ele tem a tecnologia, e com a tecnologia ele abre mão dos poderes dados por Deus. Mas nós temos esses poderes. Temos um corpo, independente se você o usa devidamente ou não, independente se você aproveita ou não, você tem essa máquina poderosa, extremamente poderosa. Que poder é o corpo físico? É lindo demais. E esse corpo físico, ele tem 5 sentidos, que é visão, capacidade de você enxergar o mundo da matéria através dessas máquinas lindas chamadas globo ocular. A audição, que te permite ouvir tanto o mundo natural quanto o mundo espiritual.
O olfato, que te permite sentir aromas, e junto com os aromas vem um poder chamado neuroassociação, que é a capacidade de você conectar cheiros a memórias, a lembranças. Então, se eu passo perto de você com aquele cheirinho de um bolo de fubá, automaticamente você vai se reportar a sua vovozinha que fazia aquele bolo de fubá gostoso, e isso vai te trazer alegria ou vai te trazer tristeza. É o olfato, o nariz é muito poderoso. O paladar, para que você possa sentir sabores, para que você possa saber se está comendo algo bom ou ruim, não apenas pelo prazer, mas pela questão de proteção do seu corpo. E o tato, que é a sua capacidade de pegar algo, de tocar, de sentir o mundo natural. Esses 5 sentidos, eles fazem parte do corpo e nós devemos estar muito bem nos 5 sentidos. Devemos cuidar bem da visão, devemos cuidar bem da audição, do olfato, do tato, do paladar, e devemos, inclusive, desenvolver esses 5 sentidos. Então, vez por outra, é bom você prestar bastante atenção para ouvir o máximo de sons que você puder ouvir. Um alfinete caindo no chão, um barulho de uma ave voando, para treinar a sua audição, a sua visão. Olhe com mais atenção para todas as coisas. Cuidado com o que você fala, cuidado com o que você come, trabalhe o seu paladar. Aprenda a observar os aromas. O mundo espiritual se revela para nós, muitas vezes, através dos 5 sentidos. Eu já falei para vocês sobre premonições, avisos e sinais. Eles falarão conosco. O mundo espiritual fala conosco através do que nós vemos, ouvimos, sentimos, cheiramos, comemos, através do que nós tocamos. Então esse é o corpo. O corpo de Adão era um corpo muito mais poderoso do que o nosso. A cada ano que passa, o homem fica mais frágil, fica mais fraco, fica mais limitado. Adão, ele podia dar saltos extraordinários, subir em montanhas para poder entender sobre as águias e dar nome às aves que se escondem nas montanhas, mergulhar no mais profundo rio, no mais profundo mar, para poder conhecer os animais e dar nome aos animais. Adão não precisava de casa, de apartamento, de prédio, porque ele foi criado compatível com a natureza. Hoje, nós que somos seres caídos por causa do pecado, precisamos fazer construções para nos defender daquilo que deveria nos ajudar. O sol, a chuva, o vento, os animais. Ok? Pense um pouquinho nisso. Não custa pensar, pensar não faz mal. Então falei aqui resumidamente sobre esse poder chamado corpo. Vamos falar sobre o espírito. Aqui, gente, para quem é novo nesse assunto, tricotomia, eu lembro que quando eu comecei a estudar sobre isso há 20 anos atrás, eu confundia muito quando falava o espírito humano. O nosso espírito eu confundia com o Espírito Santo. Não tem nada a ver. O Espírito Santo é o Espírito de Deus. Deus tem um Espírito. O Espírito Santo não é a terceira pessoa da Trindade. Por favor, eu não gosto de falar isso, mas vocês são guerreiros, precisam aprender a verdade. Não existe 3 revelações de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo é a revelação do próprio Pai. O Espírito Santo é a revelação do Pai, aqui na Terra, para nós. Então, quando o Pai vem na Terra, ele se manifesta no meio de nós através do Espírito Santo, conhecido no hebraico como Ruach HaKodesh, que é o Espírito do Santo, o Espírito de Deus. O Espírito Santo é o Espírito de Deus. É como se eu fosse na sua casa em espírito. Só que o Espírito Santo, ele está no meio de nós. A revelação da manifestação do Pai no meio de nós é o Espírito Santo, a presença de Deus. E o Filho, Jesus Cristo e Yeshua, o Mashiach, ambos nós conheceremos na eternidade. Na eternidade nós vamos conhecer o Pai e vamos conhecer o Filho. São 2 ou são 3? São 2. Esses 2 são seres separados? Não, porque eles conhecem a plenitude da unidade, algo que nenhum homem conhece. O máximo que nós conhecemos de unidade é o casamento, que é uma só carne. Você é uma pessoa, sua mulher é outra, mas no mundo espiritual vocês são um, de certa forma. Por isso que se eu der um beliscão na sua esposa e você estiver longe dela, você vai sentir alguma coisa fizeram com a minha esposa. Porque vocês são uma só carne.
Só que a unidade do Pai com o Filho, quando Cristo dizia eu e o Pai somos um, o que o Pai manda, o que o Pai fala eu falo, o que o Pai pensa eu penso, onde o Pai manda ir eu vou. Ele estava falando que a comunhão deles é muito perfeita a ponto de que acabam sendo vistos como uma pessoa pelo mundo espiritual. Mas existe o Pai, existe o Filho. O Filho é Yeshua, é Jesus Cristo. Jesus, quando estava na cruz do Calvário, ele olhou para o céu e disse, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele não poderia ter dito assim, eu estou me entregando para eu mesmo. Não. Ele estava aqui, ele olhou para o Pai e falou, Deus meu, por que me desamparaste? Então ele se sentiu com a unidade debilitada em um determinado momento, mas era plano de Deus por causa do pecado da humanidade. Olha só como eu estou falando aqui de assuntos profundos que geram polêmica, e se você pensa diferente, eu respeito, mas por favor, não polemize no grupo. Não polemize no grupo. Fique com o seu pensamento para você, para a sua igreja, para os seus discípulos, para os seus liderados. Ainda que você vai entender lá na frente que muito do que nós defendemos sobre a Trindade, a ideia da Trindade, vem da Igreja Católica por conta de uma intervenção de Constantino, trazendo culturas pagãs ao sincretismo religioso e nos fazendo misturar muito o que é cultura grega, cultura germânica, cultura egípcia, cultura pagã, com o evangelho legítimo e verdadeiro. Agora, tudo isso que eu falei para vocês aqui por revelação, não faz diferença em você crer que pode expulsar demônio ou não. Então vamos focar aqui. Existe o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Espírito do Santo, a revelação do Pai em nós, no meio de nós, e existe o meu Espírito, o teu Espírito, que doravante nós vamos chamar de Espírito humano, o teu Espírito, tesouros em vaso de barro, o nosso homem interior. O que é o Espírito humano? O Espírito humano, que não é o Espírito Santo, é a essência divina soprada dentro do homem. Então, quando Deus criou o homem do pó da terra, e Deus soprou dentro do homem, uma partícula de Deus foi gerada dentro do homem. Um pedaço de Deus, digamos assim, um pedaço do céu, um pedaço do mundo espiritual, melhor assim, foi colocado dentro do homem. Esse é o espírito humano. O espírito humano é o poder do céu guardado dentro de todo homem sem exceção. Só que existe a questão seguinte. No momento em que você aceita Jesus Cristo, o seu espírito desperta para Deus. Antes de você ter Jesus Cristo, o seu espírito pode estar ou dormindo. Uma pessoa sem Jesus, o espírito está dormindo, fica lá, como se não existisse. Ou ele está acordado, sendo enganado pelo diabo, através da falsa fé. Porque a fé desperta o espírito. Então, se eu tiver fé em Deus, o meu espírito, no momento que alguém prega Jesus para mim, o que acontece? O pessoal fala, olha, você acredita em Deus? Eu digo, não acredito não, eu sou ateu. Aí a pessoa começa a provar daqui, provar dali, e de repente eu começo, não, eu acredito em Deus. O que acontece? O meu espírito acorda dentro de mim, e é o meu lado espiritual que começa a ter saudade do Pai, tem saudade do céu. Então o meu espírito fica, quem é meu Pai? Onde eu estou? Quem sou eu? E aí começam a vir a fome e a sede espiritual, o desejo das coisas celestiais. Isso é o despertar do espírito. Agora, aí o diabo vem e fala assim, vamos lá para o terreiro de macumba que eu vou te mostrar quem você é. Aí chega no terreiro de macumba, olha, tem o orixá, tem o guia, tem isso, tem aquilo, e o espírito, assuntos espirituais vão alimentando, tentando alimentar esse espírito, porque o espírito está sedento. Só que aí acontece um outro mistério. O diabo não pode tocar no espírito do homem. Durante muito tempo eu pensei que podia. Então, se você já assistiu uma ministração antiga minha, talvez você pense, peraí, eu mudei meu entendimento e mudei com muita profundidade. O diabo não pode tocar no espírito humano. O espírito humano é de Deus, separado para Deus. O diabo engana o seu espírito, mas ele não toca no seu espírito. Então o macumbeiro está lá achando que está servindo a Deus, ele está enganado. Mas o espírito
não é tocado. O diabo não consegue colocar nada dentro do espírito do homem e nem tirar nada do espírito humano. O espírito do homem é como um depósito com o seu nome, criado só para você. Dentro dele fica tudo que Deus tem para você. Então, imagine, por exemplo, aí, a sua identidade espiritual. Quem você é em Deus, que possivelmente você ainda não sabe. Isso é muito forte, tá? Então, poxa, quem eu sou em Deus? Quem eu sou realmente para Deus? Às vezes o profeta fala assim, se você soubesse quem você é para Deus, se você soubesse o que Deus tem para você, você ia ficar muito feliz, porque nós não sabemos quem nós somos em Deus. Mas essa revelação está dentro do seu espírito, guardada no seu depósito. Sabe quando você tem um sonho, você acorda no dia seguinte, você tem certeza que Deus falou contigo, mas você não lembra de nada, ou não entendeu nada, mas está guardado no seu depósito. Os dons que um dia alguém falou assim, olha, Deus está te dando um dom de cura. Você tomou posse, mas nunca conseguiu curar ninguém. Mas está guardado no seu depósito. Os mistérios de Deus, o poder sobrenatural, os códigos proféticos de Deus. Tudo que Deus tem para você está guardado dentro do seu espírito. E isso, quando é que você vai acessar isso? Quando você aprender a entrar em espírito, aprender a ter uma vida no espírito, que nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso lá na frente. Então, o que é o espírito humano? É um campo seguro para Deus operar em nós. É um lugar onde Deus pode falar com você, onde Deus pode colocar algo para você, sem que o diabo toque. Esse campo seguro. O diabo não pode tocar, o espírito é intocável. E onde é que o demônio trabalha? Ele trabalha na alma. Nós vamos falar sobre alma já já. Então, só para completar essa questão do espírito. O espírito humano é exclusivo de Deus. É por isso que quando um homem morre, o que vai acontecer quando o homem morre? No momento que você morre, o seu corpo volta para o pó. Por isso que nós enterramos muitas vezes, para devolver para o pó da terra. É um ato profético antigo para devolver para a terra, da onde veio, do pó da terra. O corpo volta para o pó. O espírito volta para Deus, independente se a pessoa era macumbeiro, satanista, ateu, o que for. O espírito volta para Deus. O espírito é de Deus. E Deus vai me dar o depósito, ele não vai precisar mais disso não, é meu. E a alma, ela vai ser julgada. Se a pessoa é uma pessoa salva, a alma vai receber um novo corpo, essa alma vai ser purificada, essa alma vai ser tratada, vai ser purificada, vai ser transformada e vai receber um corpo, um novo espírito. Um novo corpo espiritual, que é a mistura do corpo com o espírito no mundo espiritual. Esse novo corpo espiritual, junto com a alma, a pessoa vai viver a eternidade. Isso é um mistério, tá bom? E se a pessoa for para o inferno, o espírito volta para Deus, o corpo volta para o pó e a alma vai ser levada para receber também um novo corpo de verme no inferno. Isso aí é um mistério. Não quero discussão sobre esse assunto. Fique você com seu entendimento ou mude o seu entendimento se você achar melhor. Mudar entendimento de vez em quando é bom. Abre porta para a revelação de Deus. Tá bom? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a perfeita, a boa, agradável vontade de Deus. Bom, então como eu disse, uma pessoa sem fé, ela tem o espírito adormecido. Quando desperta a fé, o espírito acorda procurando pelo Pai. O crente almático, ele tem um espírito cheio de poderes, mas ele não consegue usar esse poder. Então existe o crente espiritual, existe o crente carnal e existe o crente almático, da alma. O que é o crente espiritual? É uma pessoa que tem vida no espírito. Uma pessoa que ela está na fé realmente espiritual. A pessoa está dentro desses mistérios nossos aqui. Vive com Deus, ora em língua, se arrepende, se quebranta, tem discernimento espiritual, leva Deus a sério e vive isso, sente isso, tem experiências. O crente carnal é aquele que está na igreja, mas está no adultério, na prostituição, está desviado dentro da igreja, é carnal mesmo. Ele alimenta a carne dele. E o crente almático, esse aí a situação dele é muito complicada, porque ele pensa que é espiritual, mas ele é governado pela alma, pelas suas emoções. Então, a alma dele que diz, olha, hoje você vai para a vigília, hoje você não vai, hoje você vai pregar, hoje você não vai, esse problema aqui você só pode resolver através da inteligência tal, tal, tal. Ele é totalmente emocional. E o poder espiritual está dentro do espírito dele.
e ele não usa, porque ele não tem acesso ao Espírito. Então o Espírito está lá, pronto para ele, cheio de fogo. Então, qual é o trabalho? O que é vida no Espírito? Que a gente fala sempre, olha irmão, tem que orar em línguas, tem que se quebrantar, tem que se arrepender, tem que ter uma vida no Espírito. O que é vida no Espírito? É quando você aprende com a sua alma a pegar dentro do seu espírito tudo aquilo que Deus já colocou ali para você. Por exemplo, você acorda doente, com uma gripe, um resfriado. Aí o seu corpo está sentindo, a sua alma está sentindo. Mas o espírito não fica resfriado. Pelo contrário, dentro do seu espírito tem cura, porque Jesus liberou na cruz já. Todos nós temos cura no espírito. Todos nós temos cura dentro do espírito. Então você vai com a sua alma, através da oração em línguas, palavra profética, disciplinas espirituais, você entra no espírito. É como se você estivesse abrindo a porta do depósito e falando, deixa eu pegar um bálsamo de cura. Aí você toma posse da cura, você fala, meu Deus do céu, eu tomo posse da cura, aleluia. E você é curado, por quê? É como se fosse um banco. Você faz um DOC ou um saque, é o contrário. Você faz um saque. Você sacou do espírito o valor que você precisava de cura. E você vai sendo ministrado do seu espírito para a sua alma, para o seu corpo. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a alma humana, que nós vamos explicar já já, a alma humana ela tem a necessidade de ser doutrinada a buscar no depósito do espírito humano e acessá-lo o tempo inteiro. Isso é ativação profética. Quando eu dou treinamento de ativação profética, eu explico isso. Meu querido, entra no campo do espírito e pegue o que é espiritual. Você pode acordar de manhã dizendo assim, meu Deus do céu, um novo dia, eu tenho que trabalhar, estou cansado. É a sua alma falando. Aí a sua alma pode se inclinar para as coisas da carne ou para as coisas do espírito. Aí você, doutrinado por Deus, você se inclina para o espírito e você olha para a alma e diz assim, por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Creia em Deus, eu ainda o louvarei. A sua alma recebe o choque do espírito. Manda um comando para o corpo dá um pulo da cama, dá 2 cambalhotas, já sai correndo tomando posse de tudo, porque ela foi ministrada pelo Espírito. Esse é o poder sobrenatural, ok? É uma vida no Espírito. E é importante, porque toda a ministração de Deus para a sua vida vem por meio do Espírito. Porque tem tanto crente fofoqueiro, prostituto, masturbador, adúltero, rebelde, briguento, invejoso. Por que tem tanto crente doente dentro da igreja? Porque eles estão vivendo na alma. Eles não sabem quem eles são em Deus, eles não sabem o que Deus tem para eles. Eles vivem pela sua própria justiça. E o Espírito está cheio de fogo, cheio de poder, mas eles não sabem abrir a portinha e acessar o seu próprio corpo espiritual, onde Deus já liberou todas as promessas. Está escrito lá na palavra de Deus, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. Então o Espírito Santo, ele vai ministrar sobre o nosso Espírito, trazendo a testificação e a liberação do poder de Deus. O que nós temos que fazer? Despertar o Espírito das pessoas. Despertar o Espírito, libertar almas e libertar corpo. Cativeiro espiritual e iniquidade é libertação de alma. Cura de enfermidade é libertação de corpo físico. E evangelismo, pregação, é libertação de espírito no sentido de que o espírito está adormecido e ele desperta, ele acorda para as coisas de Deus. A alma foi criada para expressar e não para governar. A nossa alma, que tem governado a maioria dos homens e de mulheres do planeta, as pessoas são governadas pela alma. A alma não foi criada para governar. Quem governa é o espírito humano. Nós devemos ser governados pelo espírito, mas as pessoas são governadas pela alma. Então elas pensam, hoje não sei se eu vou fazer isso, porque eu estou sentindo isso, porque minha vontade é essa. Elas são governadas pela alma. A alma foi criada para nos dar expressões. Alegria, tristeza, isso é expressão. Então o que é alma, gente? Para finalizar aqui, nós entrarmos aqui na questão do demônio de libertação. O que é alma?
Alma para alguns é aquele fantasma que anda no cemitério, a pessoa diz, eu vi uma alma penada. Não, não é nada disso não, tá? Não é nada disso. Alma é a central das emoções e das vontades. É onde fica todo tipo de emoção e vontade que o ser humano tem. É por isso que uma pessoa que está com depressão, ela fica deitada o dia inteiro. Por quê? Porque ela não está tendo vontade nem emoção. Ela fica ali. Ela não tem. Quanto mais vontade, quanto mais emoções nós temos, mais nos movimentamos. Qualquer movimento que você está vendo eu fazer aqui, até os inconscientes, uma coceira que eu faço, um levanta de cabeça, um abre o olho, fecha o olho, são revelações da minha alma. O meu corpo, ele simplesmente reflete o que a minha alma diz. A alma pensa. A alma decide. Ela não deveria governar, mas querendo ou não, ela pensa, porque a nossa alma, ela tem o consciente, que é onde você tem a consciência dos seus atos, e o inconsciente, onde tem informações armazenadas de toda uma vida, tanto a vida que você vive agora, quanto vidas passadas, o que é o inconsciente coletivo. Nós nascemos com informações da nossa hereditariedade. Por isso, muitas vezes, nós sonhamos com algo que nós nunca vimos. Está guardado dentro da nossa alma. A psicologia comprova isso. Não tem nada a ver com espiritismo e nem reencarnação. É o inconsciente coletivo guardado dentro do DNA humano. É graças ao inconsciente coletivo que você sabe que tem que tomar banho sem ninguém mandar você tomar banho. É graças ao inconsciente coletivo que se eu soltar o Joãozinho ou a Mariazinha na ilha da Lagoa Azul, eles mais cedo ou mais tarde vão fazer amor. Sem ninguém dizer que precisa fazer amor. Porque existem informações dentro deles dizendo, olha, tem horário para acordar, tem horário para dormir, tem horário para comer, tem vontade de fazer amor, tiver vontade de fazer popô, vai ali no cantinho e faz popô. Por quê? Porque o inconsciente guarda essas informações lá de trás, lá do Adão e de Eva, nós temos informações dentro de nós. Isso é muito profundo. A alma é a força que governa o corpo através de impulsos motivacionais, que é o ânimo. O ânimo, aliás, a palavra ânimo é a mesma palavra para alma. Por isso, quanto mais animada, mais almática é a pessoa. Mas o nosso ânimo deve ser governado pelo nosso espírito. Bom ânimo que a palavra de Deus diz. A alma é a natureza humana, que pode ser influenciada por demônios ou pelo Espírito de Deus. Então, como é que Deus influencia a nossa alma? Como Deus influencia a nossa alma? Através do nosso espírito. O Espírito Santo fala com o nosso espírito influencia a nossa alma e a nossa alma ministra sobre o nosso corpo, gerando atitudes. Agora, uma pessoa que não tem o Espírito Santo, o demônio ele vai falar direto na alma da pessoa. Por isso que toda batalha espiritual começa no campo da mente, seja no consciente, seja no inconsciente. Começa com vontades ruins, com pecados, com tentações, com sentimentos ruins, com ódio, com inveja, com mágoa, com ira, com decepção, com frustração. Tudo começa na mente. Como é que começou a batalha espiritual lá no Éden? Bate-papo da serpente com Eva, trabalhando a mente dela e falando sobre mente. Olha só, tem a mente revelada, mas tem o conhecimento dos homens. Se você abrir mão da mente revelada e conhecer o conhecimento do bem e do mal, você vai ser mais forte do que Deus. Então, o diabo trabalhou na mente. Foi isso que ele fez com Jesus lá no deserto. Olha, a palavra diz isso, mas você tem isso. Sempre na mente. Batalha espiritual é na mente. Nós temos um curso só sobre isso, que é o Mindset Espiritual. Batalha espiritual no campo da mente. A maioria das pessoas, elas são usadas por demônio. Porque a mente delas é vulnerável e elas são almáticas. Elas não têm contato com o espírito humano, por isso não conseguem ter contato com Deus. A alma, mais uma informação importante sobre a alma não habita nessa dimensão nossa da matéria. No mundo espiritual existe uma dimensão só para a alma. Existe um campo espiritual, uma dimensão espiritual só para as almas da humanidade. E nessa dimensão existem palácios, castelos, casas, buracos, correntes, vales, grades. Nós aprendemos isso no treinamento, na aula sobre cativeiros espirituais. Então, esses palácios, grades, correntes, o que representam na dimensão da alma? Moradas de paz e cativeiros de todos os tipos que nós podemos imaginar. É onde as almas habitam. E elas vão trazer informações para o governo do nosso corpo,
Por isso precisamos do espírito humano ativo e do Espírito Santo para que possamos ser governados e direcionados por Deus. E a nossa alma vai ficar simplesmente em moradas de paz, sendo bem tratadas por Deus e obedecendo aos comandos do Espírito Santo que habita em nós. Amém, gente? Eu acho que você está entendendo. Se você não está entendendo, começa o vídeo novamente com papel e caneta na mão e vai desenhando. Tudo que eu estou falando, você desenha, cria um mapa mental. Aliás, o desenho mais bonito que mandarem no grupo vai ganhar um elogio mais forte meu, hein? Caprichem lá, porque eu quero ver se vocês estão entendendo o que eu estou aprendendo, o que eu estou ensinando. E aprendendo também. Bom, como os demônios acessam o homem? Como eu disse, o diabo não tem acesso ao espírito do homem. Mas ele tem total acesso na alma. Total. O diabo pode acessar minha alma aqui agora, se ele quiser. De repente eu fico triste. De repente eu fico isso, fico aquilo. Porque a alma é vulnerável. Nós temos brechas que permitem que a nossa alma seja acessada. Eva foi atacada na alma, na emoção, na vontade. A alma humana é aberta. Até Jesus foi tentado na alma. Até Jesus disse: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Só que o espírito que governava ele não deixou ele passar dessa frase e desistir. Então as batalhas, elas acontecem no campo da mente. Tem um provérbio muito forte. Provérbio 7, versículo 21. Preste atenção. Seduziu-o com suas muitas palavras e lisonjas dos seus lábios o arrastou. E ele, num instante, o seguiu como um boi indo para o matadouro. O provérbio está dizendo aqui, profeticamente, como o diabo seduz as pessoas. Com palavras e lisonjas dos seus lábios o arrastou. E, num instante, a pessoa o segue como um boi levado ao matadouro. O boi está indo lá, não sabe nem por que está indo, mas está indo. Quando vê, já foi morto. É assim que o diabo faz. E tem várias ferramentas. Eu vou dar um resumo aqui do Mindset. Cada ferramenta dessa aqui eu teria uma aula de 40 minutos, 1 hora para falar. Cada uma. Mas eu quero dar um resumo aqui. Das ferramentas que o diabo usa para acessar a mente dos homens. Medo. O medo é uma força paralisante. Você pode fazer qualquer coisa se não tiver medo. Então, o que te impede de pular de cima de um prédio? Medo. É certo pular de cima do prédio? Não. Mas o que deveria te impedir? Não era o medo, e sim a revelação. Deus tinha que falar: não, filho, não pula. Não. Vai não, que hoje eu não estou contigo nessa não. Revelação. Deus, tem certeza? Porque se não depende, se o Senhor mandar, eu pulo, hein? Fé. Então o medo, ele nos impede de tomar muitas atitudes. O diabo manipula pessoas através também de tentações. Porque a tentação abre porta para o pecado, começa na mente. Vícios. O vício acorrenta a pessoa ao demônio e também começa na mente. A pessoa está cativa e fica pedindo algo. Aqui, ó, é alma no cativeiro, isso é mente. Entorpecentes que faz a pessoa ficar com a mente vazia. A pessoa usa bebe álcool ou uma droga e fica com a mente vazia. Nós já ouvimos o ditado que diz: mente vazia é oficina do diabo. Outra ferramenta que o diabo usa para acessar a mente das pessoas através da alma é o bombardeio emocional, que são setas na mente, através da dúvida, desânimo, crises, carência emocional, vitimização, autoestima baixa, problemas na mente. Tem gente que tem tudo para ser uma bênção, mas a mente fica: meu Deus, hoje eu estou com raiva da vida, ó céus, ó azar, que dia chato. A pessoa está com a mente bombardeada. Temos que orar por essas pessoas. Depressão. Outra coisa que o diabo usa muito para poder atacar pessoas e destruir vidas são as lembranças. Nós temos que ter cuidado até com o que nós lembramos. Por isso a Bíblia diz: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. O que não traz esperança não traz a memória não, meu irmão. Tem coisa que só te faz chorar. Esquece, tira da sua casa qualquer coisa que faz te lembrar disso. Ainda que, por exemplo, imagina aí que Deus nos livre disso, mas pode ter acontecido com um de vocês. O pai morreu, a mãe morreu, o filho morreu, a filha. E você tem foto do filho por tudo que é lugar. Toda vez que você olha a foto, você entra em crise, entra em depressão. Isso não é de Deus. Não é de Deus. Aí você pensa assim: não, mas se eu tirar a foto, eu vou estar traindo o meu filho.
Se eu esconder essas fotos, eu vou estar traindo meu filho. Peraí, gente, com todo o respeito do meu coração. Seu filho morreu, então você não vai estar traindo ele. Ele não está mais aqui para reclamar. Então quem é que está reclamando na sua mente? É o diabo, porque ele está usando esse ponto de apoio das fotos para te acorrentar a tristeza, a neuroassociações, a lembranças que te levam à dor. Às vezes até um cheiro que você sente todo dia sem você perceber te reportam a momentos ruins da sua vida. Então nós temos que ter essa atenção. O assunto é muito sério. Lembranças inconscientes. E as maiores ferramentas do diabo para atacar uma pessoa através da mente são o psicossomatismo e a hipnose. O que é o psicossomatismo? Já devo ter falado um pouco sobre isso. Imagina que você tá me olhando aqui agora, me olhando concentrado, e aí eu pego uma faca pontuda e eu enfio no meu olho, paf, e rodo. Deus me livre. Você vai fazer assim, ai! Você vai botar a mão no rosto. Por quê? Porque o cérebro humano confunde. O cérebro humano fica, poxa, será que... Porque nós não fomos criados para ficar olhando para a televisão. Nós fomos criados para viver a nossa vida em abundância. Mas a televisão, você está olhando para a telinha, eu botei a mão no olho aqui, o seu cérebro vai fazer você pensar que foi você que sentiu a dor. Automaticamente você vai sentir um pouquinho da dor. Se eu chupar um limão aqui agora, a sua boca vai encher de água. Quem está chupando limão sou eu. Então, se eu sou capaz de daqui da tela fazer você tampar o olho, se eu sou capaz daqui da tela fazer você encher a boca de água, imagina o que o diabo é capaz de fazer manipulando a sua mente. Isso é psicossomatismo. Poder da mente mexendo com o corpo. Psicossoma. Já percebeu que muitas vezes o médico diz assim, essa doença é psicossomática, começou na mente. Então é demônio. Não tem argumento para ter a doença, começou na mente. O que tem de doença psicossomática? E quando existe um outro poder chamado hipnose, o que é a hipnose? É um governo da mente da pessoa tão forte que automaticamente o hipnotizador governa o corpo. O maior dos hipnotizadores que já existiu é o Satanás e seus demônios. O que é uma possessão maligna? A pessoa possuída por demônio. Meu braço possuído, olho possuído, boca possuída. O que é isso? Isso é uma hipnose. Nada mais é do que uma hipnose. O espírito maligno acessou a alma da pessoa e tomou o governo da pessoa, sendo uma possessão total, parcial, o que for, é uma hipnose misturada com o psicossomatismo. Ok, gente? Então, existem várias maneiras de uma pessoa ficar atacada por demônio. Oprimida. O que é oprimida? Com comportamentos demoníacos sem estar possuída. Possuída, hipnose, psicossomatismo. Cativeiro espiritual também é na alma. Iniquidades é na alma. Doença começa na alma. Vamos falar sobre isso mais à frente. Então, tudo de ruim que pode acontecer na vida de uma pessoa começa na sua tricotomia, no seu espírito, na sua alma e no seu corpo. Portanto, entenda bem isso aí. E quando você estiver ministrando uma pessoa, você vai ter uma compreensão melhor do que está acontecendo com essa pessoa, através dessa doutrina do espírito, alma e corpo, e como os demônios acessam as pessoas através da tricotomia. Tá bom, gente? Próximo vídeo falaremos sobre autoridade espiritual. Que o eterno Deus te abençoe. Eu te abençoo no nome de Yeshua Jesus Cristo. Receba a unção agora no seu espírito, na sua alma, no seu corpo. Que a glória de Deus te visite, que a glória do Senhor te visite. Oração em línguas é o exercício para você desse vídeo. Durante 7 dias, 1 hora de oração em línguas todos os dias. Se você ainda não ora em línguas, receba agora a unção e comece a falar agora mesmo. Agora. O Espírito Santo já veio há 2000 anos atrás. E você precisa edificar o seu espírito, para que ele edifique sua alma e seu corpo. Isso começa na oração em línguas. Então, a contar de agora, todos os dias, 1 hora de oração em línguas. É muito simples, meu irmão. É muito simples.
Você vai simplesmente escolher o horário. Ideal é que seja bem cedinho. Acorda uma hora mais cedo. Já levanta da cama falando em línguas. Já levanta da cama, recalabaxala, mandadico. E não espere que a tua alma goste, não. Às vezes a alma não gosta. Você vai estar falando em línguas e fica triste, nervoso, oprimido, chateado. É isso mesmo. O espírito está forte e a alma está fraca. Vai falando. Olhando para o relógio e marcando. Recalabaxando. Vai demorar, hein? Primeiros 10 minutos são terríveis. Os primeiros 20 minutos são difíceis. Mas quando você chegar no 30, de 30 para 1 hora, vai estar tomado, vai estar pegando fogo. Não pare no 58. Não pare no 59. São 60 minutos. Durante uma semana, 7 dias, você vai orar em línguas. E você, quando terminar de orar em línguas, você vai pegar a Bíblia, vai ler um texto, vai ouvir o que Deus falou para você e vai fazer uma boa oração em português. Depois que terminar a sua oração em português, você vai lá no nosso grupo e diz: fiz a minha oração em línguas de 1 hora e foi assim, foi assim, foi assim, foi uma bênção. Amém? Deus te abençoe. Tchau, tchau.